E aí, pessoal, boa noite. Graça e paz aos meus irmãos. Estou aqui na TV Macaguá, novamente anunciando o Evangelho. Esse é o programa Conectado com Cristo, um programa da Igreja Internacional Vida Cristã. O meu nome, como todos já sabem, é Sérgio Macedo. Eu sou um anunciador das boas novas, um pregador, né? E é um dever de todo aquele que professa Jesus. Me alegro muito de estar tendo mais uma vez essa oportunidade anunciando o Evangelho. Para que anunciar o Evangelho? Jesus nos deixou um mandamento, diz que esta palavra deve ser anunciada por todo mundo, então virá o fim. Então, se nós almejamos o fim de que? O fim é apenas o começo. O fim desse mundo perdido e caído, esse mundo que o pecado exterminou, digamos assim. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, vai erguer um novo mundo, a qual os crentes, os justos, aquelas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo, estará nesse reino. Nós cremos, mas até lá Ele nos deixou essa ordem: ide e pregai o Evangelho. Hoje eu quero meditar com vocês na segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro, o capítulo 2. Eu vou dar uma introdução rápida do texto, vamos lendo, vamos estudando, aplicando esse conhecimento que o Senhor tem nos dado. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma rápida oração, né? E agradecer desde já. Querido Pai, amado Deus, estamos aqui nessa noite, humildemente anunciando o Teu Evangelho. Sabemos que Tua palavra é viva e também eficaz. Sabemos que ela penetra nos nossos corações, nos dá o entendimento que necessitamos. Sim, Pai, que nós possamos esvaziar de nós mesmos nessa noite, para que possamos pregar, anunciar o Evangelho simples e genuíno, o qual o Cristo nos ensinou. Sim, Deus, que os ouvintes hoje na TV sejam edificados e a sua fé seja alicerçada no pleno conhecimento da verdade. Te louvamos e te agradecemos, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, amados? Então, nós vamos ler aqui, dar uma rápida introdução antes de mais nada. Quem é esse Pedro? Pedro é aquele mesmo que seguiu Jesus, que muita gente conhece o Pedro que negou 3 vezes Jesus, mas Pedro foi um grande homem de Deus, assim como os 12 apóstolos, como o apóstolo Paulo também. Todos esses homens do Antigo Testamento e do Novo, todos eles tiveram uma graça a seu favor, por isso que eles foram grandes homens. Eles mesmos eram pecadores como nós, como Paulo disse, como Pedro disse. Eles eram pecadores como eu e você. Eram homens falhos. Então, nós não devemos, muitas das vezes, apontar o dedo porque Pedro negou Cristo. Acredito eu que eu ou você, ou qualquer outro, teria negado para preservar a sua vida. É claro que era plano de Deus que Pedro tivesse negado Jesus. Sim, aquilo aconteceria, que Jesus mesmo profetizou antes daquele ato. Disse: hoje mesmo negarás 3 vezes. Então Deus já sabia todas as coisas através de Jesus. Então Pedro, grande homem de Deus, estudiosos dizem que ele era o mestre, digamos assim, o encarregado dos apóstolos, porque Cristo, quando esteve em terra, aqui, ele instruiu, chamava Pedro, João, chamava ao ensino mais íntimo, o ensino mais, digamos assim, mais íntimo. Sempre que Pedro errava, Pedro aprendia com as quedas, instruía a igreja. Em Atos dos Apóstolos, ele é uma maior referência aos demais apóstolos. Ele é uma liderança, digamos assim. O apóstolo Pedro, grande homem de Deus. E esse mesmo, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele foi até Pedro, disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro foi um grande homem de Deus, um escolhido para anunciar o Evangelho. E esse mesmo Pedro aprendeu com Cristo, na prática, na marra. Pedro era um homem cheio de justiça própria, cheio de prepotência, arrogante, mas a palavra foi tratando ele de uma maneira sobrenatural. E ele entendeu quem verdadeiramente ele é em Cristo Jesus. Então essa carta foi escrita, a segunda carta de Pedro, no ano 68 depois de Cristo. Ele veio com a seguinte missão: de encorajar os crentes a perseverar, a não dar ouvidos a fábulas dos falsos profetas, e
e dizer que as Escrituras Sagradas é o nosso maior manual de vida. Eu quero rapidamente, nós vamos estudar o capítulo 2 hoje, expor as Escrituras no capítulo 2, mas se nós voltarmos no capítulo 1, para a introdução no capítulo 2, porque a gente sabe assim, os capítulos e os versículos são apenas uma referência para a gente, nos dias de hoje, saber onde é que está tal versículo, tal capítulo, mas nos tempos dos apóstolos não era assim. A primeira e a segunda carta eram apenas duas cartas, não tinha 1, 2, 3 versículos, não. Era ordenado, então essas cartas não tinham essa divisória. Muitas das vezes, hoje, o subtítulo da sua Bíblia, pode ter hoje a sua casa, assim, assim, assado, mas esse subtítulo é escrito por homens. É bom que dá uma boa referência, mas muitas das vezes trata-se do mesmo assunto do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, e o que eu quero dizer é que isso é uma carta, não tem separação. O capítulo 1, o verso 20 a 21, para dar a introdução sobre o estudo dessa noite, vai dizer assim: sabemos isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ponto. Pedro já está advertindo a igreja, dizendo assim, nenhuma profecia do Antigo Testamento, porque a referência de Pedro naquela época era o Antigo Testamento, está dizendo, nenhuma profecia, os atos proféticos do Antigo Testamento é de particular interpretação. Já tira por terra aquela teoria de dizer assim, não, a Bíblia é escrita por homens. Como é que eu vou crer num negócio escrito por homens? Aí eu te pergunto, isso é um livro de história, seu livro de geografia, de ciência, é escrita por quem? Por macacos? Não, então, a Bíblia está dizendo aqui, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Essa minha tradução aqui é King James Fiel. Então, se na sua Bíblia está um pouco diferente, mas é a mesma coisa, a mesma complementação. O versículo 21 ele diz, a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homens. Ou seja, os homens não introduziram aquilo que ele achava ou pensava, mas eles, guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o autor das Escrituras Sagradas, digamos assim, os homens foram apenas instrumentos. Mas só que, por que Pedro está dizendo essas coisas? Porque nós vamos entrar agora no estudo do capítulo 2, que fala a respeito dos falsos profetas. Porque vinha alguém, digamos assim, distorcendo o que os apóstolos estavam ensinando, dizendo que as Escrituras Sagradas é a nossa regra de fé e prática. Eles vinham distorcendo isso, dizendo, não, as Escrituras não é, digamos assim, não é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Hoje em dia, mas não é diferente. Muita gente hoje está usando as próprias Escrituras, distorcendo a verdade. E distorcer a verdade através das Escrituras, a gente já sabe que isso é ato de Satanás. A gente viu quando Cristo foi tentado no deserto, o próprio diabo estava usando as Escrituras de uma forma, digamos, herege, de uma forma, digamos, de uma forma extrema para pegar Cristo, usando as Escrituras. Hoje em dia não é diferente. As pessoas usam as Escrituras para amaldiçoar as outras pessoas, usam as Escrituras para extorquir as pessoas, usam as Escrituras para fazer tanta coisa, mas só que as Escrituras Sagradas, ela deve ser manuseada pela palavra expositiva, porque com a palavra expositiva cai por terra toda a interpretação humana, toda a teoria, todo o achismo. Então Pedro vai dizer no capítulo 2, vai dizer assim, ó, mas também, depois que ele advertiu os crentes que as Escrituras é inspirada por Deus e pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim, ó, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesma repentina destruição. Vamos analisar o verso 1 do capítulo 2. Ele diz assim, ó, como houve no Antigo Testamento falsos profetas, haverá também. É necessário que haja falsos profetas. Por quê? É profecia bíblica. E nós cremos hoje que estamos vivendo já na reta final das profecias bíblicas. Porque está cheio de falsos profetas.
mas você pode estar se perguntando, Sérgio, e como eu identifico os falsos profetas? A Bíblia hoje, nessa noite, vai explicar a vocês como identificar o falso profeta, como Jesus diz, pelos seus frutos conhecereis. Falando a respeito lá em Mateus 7, o próprio Pedro aprendeu com Jesus. Vamos lá em Mateus 7, rapidamente, já está aberto aqui na minha Bíblia. Pedro aprendeu com Jesus e ele não se esqueceu das palavras de Jesus. Vou abrir na minha outra Bíblia aqui, Mateus 7, 14. Jesus dizendo, porque, verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Verso 16, pois seus frutos os conhecereis. Aí vai dizer assim, porventura colhe-se uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? O que Cristo está dizendo aqui? Acautelando a igreja, acautelando os crentes, os cristãos, tenham cuidado com os falsos profetas, que ele vem se introduzindo, como Pedro acabou de dizer, eles não vêm chegando, não, eles vêm se introduzindo aos poucos, eles vêm ganhando a sua confiança e falando as suas heresias, quando menos você espera, você está vivendo de acordo com eles. Então Jesus diz que acautelai-vos, tenha cuidado, mas ele já advertiu, pelos seus frutos conhecereis. Não pode uma pessoa que fala uma palavra, digamos assim, das Escrituras Sagradas, ter outro procedimento. A boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração, ela reflete a nossa conduta aqui na Terra. Por mais, digamos assim, limitado que somos. Então, Pedro vem advertindo. Se introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresias doutrinas que são contrárias às Escrituras Sagradas. A heresia, alguma coisa que é totalmente herege. Então, Pedro está advertindo aqui na igreja. Diz assim, ó, até mesmo enganando o Senhor que os comprou. Ou seja, uma das evidências dos falsos profetas é negar a soberania de Deus. Esse texto ele é referente bastante. Pedro e Judas praticamente pregam a mesma coisa. Judas não Iscariote, mas Judas, o irmão de Tiago. Depois você vai ver que Judas prega praticamente as mesmas advertências de Pedro. É uma complementação, digamos assim. Então, eles negam a soberania de Deus. O que é negar a soberania de Deus? É pôr a salvação primeiramente em suas mãos. Isso é negar a soberania de Deus. É dizer que Deus não foi suficiente em Cristo Jesus para lhe salvar. Jesus não é o suficiente. Então, eles negam a soberania de Deus. Isso é heresia dos falsos profetas. Que o comprou, trazendo sobre si, repetindo a destruição. Ou seja, é um mal que eles mesmos vão, que eles plantaram, que eles mesmos vão colher. O verso 2 diz assim, ó, e muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Quando Pedro está falando em muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, ele está dizendo o seguinte, são pouquíssimas pessoas na face da Terra, no planeta Terra, que vão dar crédito às Escrituras Sagradas, que vão dar crédito àquela doutrina que é bíblica. É isso que ele está falando. Por quê? A doutrina bíblica tira o homem de cena, tira o eba-eba, tira o entretenimento. Entretenimento, barganhas, promessas falsas, isso atrai multidões. Mas aquela igreja verdadeira, que é a única igreja de Cristo, que prega o evangelho, que ensina a doutrina, que alerta os falsos profetas, essas vão ser pouquíssimos. O próprio, se não me engano, foi Pedro que disse, Senhor, eu vou falar nas minhas palavras, mas muitos vão se salvar. Aí ele disse, adentrai pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição que conduz à perdição. Que largo mas adentrai pela porta esquerda, a porta estreita, é dizer que haverá poucos salvos, mas acredito que todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, esses serão salvos, independente da quantidade, né? Mas muitos seguirão as suas mentiras, suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Antes de falar
pelas quais o caminho da verdade será blasfemado? Vamos nos versos 3, vamos entender isso aí. E por cobiça farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não dorme. Então, o caminho da verdade será blasfemado. Por quê? Porque esses falsos profetas, eles estão aí. A Bíblia diz que ele matar, roubar e destruir. Lá em Mateus 10, ele diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Muita gente equivocadamente pega esse texto isolado de Mateus 10 e diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas só que quando você vai analisar o contexto de Mateus 10, não, perdão, de João 10, você vai entender que Cristo está falando dos falsos profetas no contexto geral. Matar, roubar e destruir, essa é a função dos falsos profetas. Não é de Satanás. Eu também não estou encobertando as maldades de Satanás. Mas matar, roubar e destruir, se for analisar o contexto, é uma característica evidente dos falsos profetas. Então, o caminho da verdade será blasfemado. Quantas vezes hoje você não liga a TV e vê, ou então na internet mesmo, e vê o caminho da verdade sendo blasfemado, e as pessoas que não têm entendimento da graça de Cristo, vê ali, ó, ali são os crentes, acham que todo mundo, todos os crentes são farinha do mesmo saco, popularmente falando, mas não, existem os falsos crentes, existem os falsos profetas, que promovem escândalos, e ele diz assim, ó, e por cobiça farão de negócio com palavras fingidas, cobiça, gananciosos. Eles prometem que as pessoas façam por merecer, que obtenham salvação, que adquira riquezas terrenas, sendo que a Bíblia nos ensina totalmente ao contrário. Que a nossa riqueza, que a nossa confiança esteja no alto em Cristo Jesus. Amém? Então, cobiça, né? Isso é mais uma evidência dos falsos profetas introduzindo suas heresias, sobre as quais o julgamento não tardará e a sua perdição não dorme. Deus sendo justo, vendo tudo isso, ele não vai punir severamente, digamos assim, os falsos profetas aqui na terra. Pelo contrário, nesse tempo aqui que nós estamos nessa passagem, eles vão, entre aspas, predominarem. Eles vão ser a maioria. Eles vão esbanjar curas, milagres, prodígios e maravilhas. O que, Sérgio? O que é isso? Eles têm esse poder? Não. É o nome de Cristo que tem esse poder. Só que uma evidência de uma verdadeira igreja que prega a verdade genuína não é os milagres, os prodígios, a prosperidade. Não é nada disso. Porque muitos dirão naquele dia ao Senhor Jesus: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas, prodígios? Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, pois eu nunca vos conheci. São pessoas que falaram o nome de Cristo, operaram maravilhas, prodígios, curas, conversões, digamos assim, mas eles nunca nasceram de novo. Então Deus, sendo justo, ele vai executar esse juízo. Não aqui na terra, como muitos pensam, mas no justo dia, quando Cristo voltar e executará o seu juízo. E o seu juízo será criterioso, digamos assim. Nada ficará encoberto sobre esse julgamento. O verso 4 diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o julgamento. Ou seja, se Deus não teve misericórdia daqueles anjos que pecaram, que se rebelaram com Satanás contra Deus, se Deus não teve misericórdia desses anjos, imagina os falsos profetas, que são pecadores malditos, e sabendo que estão difamando o nome da verdade. Deus é justo, Deus é soberano. O mundo hoje conhece um Deus, o mundo produziu, criou um Deus artificial, um Deus sem ira, um Deus amoroso, um Deus que digamos, que se compadece de tudo e todos. Não, Deus é amor, ele vai tolerar tudo isso. Mas quando vamos para as Escrituras Sagradas, todos os atributos de Deus são por iguais. O que isso quer dizer? Deus não é mais justo do que amoroso. Deus não é mais soberano do que justo. Não. Todos os atributos de Deus são por iguais, irmãos.
Não se iludam. Então, por isso que o nosso dever é examinar as Escrituras Sagradas para que nós possamos nos alicerçar com a verdade de Deus. Então, o verso 5 diz assim, ó, e não poupou o mundo antigo. Pedro aqui está dando referências do Antigo Testamento. Óbvio que o que eles tinham em mão era o Antigo Testamento, as testemunhas. Ele estava citando os exemplos do Antigo Testamento para aplicar no Novo Testamento. Ele disse, e não perdoou o mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Note uma coisa, Deus sendo justo, executando seu juízo, é claro que ele está aqui apenas dando uma figura do que acontecerá na consumação do século, no juízo final. Deus inundou o mundo. Lá na frente você vai ver que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, destruiu completamente a impiedade, os ímpios, aquelas pessoas que não eram escolhidas, aquelas pessoas que não queriam saber de Deus. Então Deus vem mostrando o seu juízo desde o começo do mundo, até chegar a um grande dia que ele executará o juízo final. Por isso que a Bíblia diz que é o juízo final. Mas Deus é tão misericordioso e justo, porque a Bíblia diz assim, ó, mas salvou Noé. Noé era uma pessoa íntegra, pregoeiro da justiça, anunciando o evangelho mesmo assim, e as pessoas zombando. Eu quero fazer uma rápida alusão aqui do texto de Noé. Noé, Jesus disse, assim como nos dias de Noé, assim será a vinda, ou seja, a volta da volta do Filho do Homem, Jesus. Porque eles comiam, eles bebiam, não queriam saber de Deus, não queriam saber da palavra, eles queriam viver para si e nas suas impiedades, na prostituição, na bebedeira, nos mundos de hoje não é diferente. Mas a Bíblia diz que Deus é tão misericordioso que salvou Noé. Não que ele merecia, digamos assim, mas Deus é justo. Então, a Bíblia diz que Noé salvou Noé, a oitava pessoa, pregador da justiça, trazendo, ou seja, executando um dos seus juízos sobre o mundo dos ímpios. O verso 6 diz assim, ó, e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. Pronto. Mais uma vez, como eu havia falado, Deus está dando o seu juízo prévio, digamos assim. Ele usou a justiça na cidade de Sodoma e Gomorra. Para quem não conhece essa história da cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi uma das cidades mais devastadas da Bíblia, de toda a Bíblia, do Antigo Testamento também. Ela era uma cidade que estava totalmente depravada, uma cidade que não tinha salvação. Mas a Bíblia diz que existia um justo lá, na frente maior, no verso 7. Mas Deus vem executando o seu juízo, justamente o que eu estou dizendo, tornando-a, destruiu essa cidade com fogo de enxofre, com fogo. A Bíblia diz que deu uma chuva de fogo lá e devastou, transformou em cinza, em pó. Toda a população e toda a arquitetura daquela cidade tornou em nada. Então aquilo é apenas uma figura do que haverá neste mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Ó. E tornando-as por exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. Ou seja, exemplo para os dias de hoje. Não tem desculpa, irmãos. Não, mas eu nunca ouvi a palavra, eu nunca ouvi falar do juízo de Deus. As Escrituras Sagradas estão recheadas disso e nos advertem hoje, nessa noite. Então, essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, em todas as Escrituras, foi para que nós possamos nos alertar. A igreja, os crentes, aquelas pessoas que são salvas pela graça de Cristo. Aí Deus, mais uma vez, usando a sua justiça e a sua misericórdia. Verso 7 diz assim, ó. E livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos ímpios. Note, primeiramente, Deus usou de misericórdia com Ló. A Bíblia diz que ele era justo, uma pessoa íntegra. Ló, para quem não conhece, não é aquele Jó, não. Jó e Ló são parecidos nomes, né? Jó, aquele que passou por enfermidades, que perdeu tudo e Deus restituiu, não é isso. Ló é sobrinho de Abraão. E vou dar um resumo aqui da vida dele. Houve uma época que Abraão e Ló andavam juntos, e então havia necessidade deles se separar, e Ló viu a cidade de Sodoma e Gomorra,
ao seu olhar, era uma cidade linda, verde, campos bonitos. Então Ló escolheu essa cidade. Isso deixa um alerta para a igreja. Nem tudo que reluz é ouro, irmãos. Nem tudo que brilha é bênção. Então Ló, mas Deus é tão misericordioso que usou de misericórdia com Ló. A Bíblia diz que ele era justo, livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens. Ló, ele era, digamos assim, a única pessoa justa daquela cidade de Sodoma e Gomorra, daquela cidade circunvizinha. E em vez de Ló estar adaptado, amoldado a esse sistema corrupto, que nem muitos alegam, não, você não pode frequentar, vamos dizer assim, um lugar onde tem muitos ímpios, porque você vai ser influenciado. Temos que ter um santo equilíbrio aí. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas quem é escolhido verdadeiramente, existe uma graça disponível para resistir a essas coisas. Porque a força desse ser humano para resistir às tentações dos pecados, nós vamos ver no capítulo 8 aqui, ó. Diz assim, ó, porque este homem, está falando de Ló, justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. Ou seja, esse homem, por viver na cidade de Sodoma e Gomorra, você acha que ele se adaptava, se amoldava ao sistema corrupto e perverso e depravado daquela cidade? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que ele afligia de dia a dia a sua alma, ou seja, dizendo assim, eu tenho nojo dessa cidade, do comportamento depravado dela. Então, ele não se amoldava a esse sistema. Ele vivia angustiado. Hoje, irmãos, é triste de ver isso. As pessoas se amoldando ao sistema do mundo. As pessoas se amoldando ao sistema ímpio do mundo para ser aceito. Não. É o contrário. Jesus disse, sereis odiados por ser meus discípulos. O que Jesus quis dizer com isso? Por causa de você ser contrário ao sistema do mundo, você vai ser odiado. Eu imagino Ló, como era afligido por não andar nesse curso depravado. A Bíblia diz que ele era justo, uma pessoa íntegra. Mas a Bíblia diz também nobre. Então, de onde vem essa justiça? De onde vem essa força para Ló resistir a essas tentações de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade totalmente depravada? O verso 9 responde para nós. Mas o Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e como reserva os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Louvado seja Deus que a força de resistir ao curso desse mundo não está em mim, não está em você, não está em ninguém, digamos assim. Porque nós não temos força suficiente para resistir. A Bíblia diz que a carne é fraca, a nossa carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então, o que eu devo fazer? O Senhor sabe como livrar, é Deus que sabe livrar, através de sua palavra. Quanto mais alimentado de sua palavra, mais forte você vai estar para resistir ao sistema diabólico desse mundo. Sim, há salvação para o justo, aquele que submete à vontade de Deus. Amém, amados? Então, nós vamos aqui, ó, Deus sabe como livrar da tentação os piedosos. Aí Deus também é justo, ele sabe como livrar e como reserva os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Novamente, Deus executando o seu juízo. Irmãos, você pode estar se perguntando, mas que Deus é esse? Um Deus irado, um Deus que vai punir severamente os ímpios, aquelas pessoas? É, irmão, é esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que a Bíblia nos relata. É um Deus irado. Mas como pode isso? Um Deus irado. Irmãos, é o seguinte. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, todos pecaram. Ali houve uma separação total da raça humana. Deus vivia em sincronia com o ser humano. Mas por causa do pecado houve uma separação. Uma distinção, digamos assim. Deus é tão misericordioso que ele resolveu, em sua soberania, eleger um povo antes da fundação do mundo, para que esse povo, graciosamente, não por méritos, viesse a estar com ele, alicerçado nele, por mais falho que esteja, vivendo de graça em graça, vivendo de fé em fé. Então,
Deus não está sendo injusto punindo os ímpios. Deus está sendo justo, mas Ele está sendo misericordioso com aquelas pessoas que Ele resolveu salvar. Os eleitos, os santos, os predestinados. Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. Então Deus não está sendo injusto punindo os ímpios. Ele está apenas retribuindo eles de acordo com o que eles merecem. Amém. Verso 10. Mas principalmente, punindo, né? Mas principalmente aqueles que andam segundo a carne e em concupiscência da imundícia e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam em falar mal das dignidades. Muitos pontos aqui eu gostaria de abordar. Essas pessoas, os falsos profetas e com as suas heresias, estão se alastrando. Então, o comportamento dessas pessoas vai ser denunciado aqui através da Escritura Sagrada. Diz assim, mas principalmente aqueles que andam segundo a carne. Nós vimos no programa anterior que a vontade da carne é totalmente contrária à vontade do Espírito. Então, essas pessoas vivem deliberadamente na vontade da carne. Eles não têm domínio, não têm controle sobre si. Eles vivem uma vida, digamos assim, devastada na carne, nos seus prazeres. E olha uma das evidências aqui, ó. Segundo a sua consciência e imundícia. Os pensamentos deles são corruptos, só pensam em coisas imundas, perversas, que nem é lícito falar. E desprezando as autoridades. Interessante que Paulo escreve lá em Romanos 13, para que nós, os cristãos, se submetam às autoridades, porque nenhuma autoridade há sem que Deus não tenha instituído. E hoje, irmãos, o que você vê mais nos jornais, na televisão, na internet, é as pessoas resistindo às autoridades, não se submetendo às autoridades. A Bíblia diz que quem se submete às autoridades, quem resiste às autoridades, está resistindo ao próprio Deus. Então, eles desprezam todas as autoridades. Como desprezam as autoridades? Não respeitando as leis do trânsito, não respeitando as leis morais, nenhum tipo de lei que foi escrita pelas autoridades, que foi instituída pelas autoridades, é claro, inspirada por Deus. Eles não querem saber dessas regras. Você vê aí mais e mais bandidos presos. Por quê? Infligiram a lei. A lei instituída pelas autoridades. Então, isso é um resultado de viver na carne. Aí vai dizer mais uma característica. Eles são presunçosos, obstinados. Ou seja, eles não aceitam repreensão. Eles têm o seu próprio lema. Eles têm a sua própria conduta, a sua própria lei. Então, eles são obstinados e não receiam falar mal das dignidades. Falar mal das dignidades aqui nesse tempo era difamar os anjos, era falar mal das autoridades também, dos reis que são instituídos por Deus. Então eles viviam uma vida deliberada, uma vida devastada. O verso 11 diz assim, ó. Enquanto os anjos, que são maior em força e em poder, não pronunciam contra eles acusações maledicentes diante do Senhor. Ou seja, aí Pedro agora usa um exemplo dos anjos. Os anjos, digamos assim, se a gente for olhar de uma maneira natural, que é como os anjos condenar essas pessoas que vivem de uma vida assim devastada, que vivem na carne, esses depravados. Os anjos tinham assim como condenar, acusar essas pessoas. Mas a Bíblia diz que nem os anjos ele ousou condenar essas pessoas. Os anjos, sendo maior em poder e em santidade, não ousou condenar essas pessoas. O verso 12. Mas estes, já estou falando dos falsos profetas. A introdução da carta aqui para quem chegou agora. Estou falando dos falsos profetas e das suas heresias introduzidas. Estou expondo a segunda carta de Pedro, capítulo 2, para quem chegou agora, né? Então, Pedro aqui vem advertindo a igreja, os eleitos, os filhos de Deus, para tomar cuidado, ficar cauteloso com os argumentos desses falsos profetas. O verso 3 diz assim, hão de receber... Não, desculpa, o verso 12. Mas estes, como os animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos,
fala mal do que não entende, e hão de perecer em sua própria corrupção. Interessante aqui. Mais uma vez a Bíblia aqui anula aquela heresia também, que eu posso instituir como heresia, a doutrina do livre-arbítrio. A Bíblia está dizendo que por que essas pessoas estão se comportando dessa maneira? Porque eles vivem de uma maneira dissoluta? É porque eles querem? É porque eles decidiram viver assim? Não. Pedro aqui e toda a Bíblia já dá uma base por isso. Verso 12, mas essas pessoas que vivem de uma maneira depravada, como animais irracionais. Animais irracionais é uma pessoa que não tem discernimento. Ele está dizendo que essas pessoas não têm discernimento. Eles fazem isso por natureza própria, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Feitos para serem caçados e destruídos. E eu quero dizer a você, quem é o predador dessas pessoas é o próprio Deus. É isso mesmo, irmãos. Não se estranhe quando eu digo que Deus é o predador dos ímpios. Porque ele executará o seu juízo, como eu havia dito antes. Ele vai executar o seu juízo. Agora eu não posso levar para o lado pessoal, como cristão, como salvo, como santo, que Cristo me santificou. Eu não posso dizer, colocar um sorriso maior do mundo e me alegrar com essas coisas. Pobres pecadores, choro e ranger de dente os aguardam. Eu não posso me alegrar no sofrimento dessas pessoas, mas eu posso anunciar o Evangelho para que eles se convertam, se for da vontade de Cristo, que haja uma conversão, uma metanoia, uma mudança de atitudes, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da graça, assim como eu cheguei e você também chegou. A nossa missão não é apontar o dedo para esses falsos profetas e dizer, pronto, aquele lá é falso profeta, a minha igreja não é, aquilo outro. Eu não posso levar para o lado pessoal, amados. Eu posso anunciar o Evangelho e dizer que há salvação em Cristo Jesus mediante a fé, mediante a sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Somente pela graça e nada mais. É isso mesmo. Parece fácil e parece fácil demais. E é fácil, mas é verdade. Somente pela graça. Ele diz assim, ó, falando ainda são animais irracionais, feitos para ser caçados. Fala mal do que não entende. E hão de perecer em suas corrupções. Eles falam mal do que não entendem. Não tenho certeza, mas muitos podem estar aí na sua casa, ou muitos vão colocar na internet depois, que eu estou falando heresia, porque não é assim, não é assado. Por quê? Porque não entenderam o verdadeiro significado da mensagem da cruz. Eu não quero dizer que sou não, nem um teólogo, nem um pastor, nem nada, mas com a graça do Espírito Santo, eu estudo as Escrituras e tento repassar aquilo não que eu sei, mas aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu tenho aprendido através do Espírito Santo. O verso 13. Hão de receber a recompensa da injustiça, pois tais homens têm prazer na devação cotidiana. Manchas eles são e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Vamos pegar por parte aqui. Hão de receber a recompensa da injustiça. A Bíblia diz em inúmeras passagens que nós vamos receber de acordo com nossos feitos. Então, quer dizer que a salvação agora é pelas obras, você pode estar se perguntando. Não. Os justos, aquelas pessoas que vão serem salvas, eles vão receber um galardão, uma espécie de prêmio de acordo com as suas obras que eles praticaram. Nada que se compare a ganhar, adquirir a salvação. Nada disso. A salvação é um ato da obra de Cristo, não da nossa. Mas nós somos novas criaturas recriadas e nós vamos produzir bons frutos. E na medida que nós produzimos esses bons frutos, Deus é justo. Então, Ele vai nos recompensar de acordo com as nossas atitudes aqui na terra. Eu estou falando dos salvos. Por outro lado, os ímpios, eles hão de receber a recompensa da injustiça. Ou seja, aquelas pessoas que praticaram mal, mais e mais e mais e mais e mais, vão receber a devida punição, porque Deus não seria justo. Eu queria entrar num assunto um pouco polêmico, mas que eu tenho estudado e hoje eu tenho a certeza que o castigo dos ímpios também vai ser condicionado
as suas atitudes aqui na terra. O que eu posso dizer com isso? Lá em Mateus, não sei o versículo ainda, mas depois eu estudo e repasso para vocês, a Bíblia diz que uns levarão muitos açoites e outros levarão poucos açoites. Ali, no contexto, está falando do juízo final, da recompensa segundo as suas obras. Irmãos, Deus não seria justo se punisse da mesma quantidade, digamos assim, uma pessoa, entre aspas, boazinha, que não se converteu ao Evangelho, mas viveu uma vida, entre aspas, íntegra, e morreu e foi para o inferno, digamos assim, porque não confessou Jesus. E Deus vai usar o mesmo grau de punição a um estuprador, um ladrão, um homicida. Deus vai punir severamente ambos. Deus não estaria sendo justo. Volto a dizer. Os atributos de Deus são por iguais. Então, mesmo a condenação sendo eterna, como a Bíblia relata, mas a punição será de acordo com as suas obras. Eu acredito que vocês estão entendendo pela revelação do Espírito Santo. Vamos adiantar aqui um pouco, senão não vai dar tempo. Pois tais homens, eu estou falando dos falsos profetas e suas impiedades, tais homens têm prazer na devação cotidiana. Interessante que eles têm prazer. Uma pessoa uma vez me perguntou, eu já perguntei a uma pessoa e a pessoa me repassou, disse, será que eu sou uma pessoa salva, um eleito? Porque muitas das vezes eu me pego pensando em coisas absurdas. E muitas das vezes eu cometo pecados besta. E eu fico me condenando às vezes, a pessoa me falando, sabe? E eu fico me condenando. Será, meu Deus, que eu sou uma pessoa justa? Será que eu sou uma pessoa salva? Eu quero dizer para vocês, uma das características de um salvo é esse, o constante arrependimento. Diferentemente dos ímpios. Pois tais homens têm prazer na devação cotidiana. As pessoas que não são salvas, eles têm prazer, pecam para eles. Tanto faz. Vivem no pecado como se não houvesse um amanhã. Mas haverá sim um amanhã. E a dura punição. Amém, amados? Ele fala aqui, mancha sem máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteia convosco. Mais uma vez, a Bíblia diz que eles estão introduzidos entre nós. A Bíblia, Jesus, Judas, Pedro, adverte que eles, lá em Atos também, eles estão introduzidos conosco. Eles estão no nosso meio, se banqueteando conosco, participando, digamos, das mesmas refeições, participando das mesmas reuniões. Sim, o trigo e o joio nascem juntos, amados. Mas só quando Jesus Cristo voltar, ele vai pegar o trigo, arrancar, colocar no celeiro, que é a Nova Jerusalém no céu, e o joio vai tocar fogo, vai colocar fogo. Então, mas é necessário que esses dois estejam juntos, até a seletiva final, a seletiva do soberano Deus. Verso 14. Tendo os olhos cheios de adultérios, e que não conseguem cessar de pecar. Interessante isso aí. Eles não conseguem, por mais que eles se esforcem, eles têm os olhos cheios de adultérios. É adultério psicológico e executando o adultério. Isso sim é uma das evidências. Você vê aí muitos falsos profetas, a Bíblia fala, difamando o nome. Você vai ver no YouTube lá, relatando pastores que tiveram relações com membros da sua igreja, que traíram suas esposas. Irmãos, essas são as características dos falsos profetas. Essa é uma característica que, por causa deles, o nome da verdade será blasfemado. Então, não tem nada de anormal. Está tudo se cumprindo de acordo com a soberana vontade de Deus. Então, que não conseguem parar de cessar de pecar. Eles não conseguem, por mais que eles se esforcem, há uma natureza dentro dele que é mais forte do que seus desejos. Mais uma vez, a heresia do livre-arbítrio. Ou a pessoa é arrastada pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, a viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, pelo novo nascimento, ou a pessoa vive no pecado. Irmãos, eu só acredito que uma pessoa tem esse tal de livre-arbítrio se ele dizer, a partir de hoje, eu não peco. E se ele me provar que não pecou, eu acredito no livre-arbítrio. Aqui a Bíblia diz que eles não cessam de pecar, enganando as suas almas instáveis, ou seja,
eles estão enganando as almas instáveis, ou seja, daquelas pessoas incautas. Como se não bastasse o comportamento depravado desses falsos profetas, eles tentam dar continuidade ao seu legado falso, enganando aquelas pessoas que não têm conhecimento da graça de Deus. Aquelas pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina. Aquelas pessoas que não chegaram ainda ao conhecimento da verdade. Por isso que Cristo disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertação do pecado, libertação dos falsos ensinos. Essa é a eficácia da palavra, amados irmãos. Então essas pessoas são pervertidas, enganando as outras pessoas. Tendo o coração exercitado na prática da cobiça. Filhos malditos, Pedro diz. Ou seja, a prática da cobiça. Eles são cobiçosos. Eles torquem as ovelhas, digamos assim. Eles colocam indulgências. Olha, você tem que fazer por merecer. Você tem que dar tanto para você receber tanto. Essa é uma das maiores virtudes dos falsos profetas. Judas alerta. É a cobiça, é a ganância. É extorquir as pessoas com falso conhecimento. Irmãos, olhos nele. Abra o olho, igreja. Mas antes de abrir o olho, abra as suas Bíblias. Os quais, abandonando o caminho. Filhos malditos, verso 14. Os quais, abandonando o caminho direito, errante, seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Perdão. Eu quero falar aqui um pouco rapidamente de Balaão. Balaão, aqui é um exemplo do Antigo Testamento, o primeiro falso profeta. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Então, ele, em vez... Só que não conseguiu, lógico, né? Que tem uma proteção. Como é que vai como vai amaldiçoar um povo que é abençoado? Então, ele não teve êxito nesse ato. Só que ele, em vez de, digamos, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, ele recebeu o dinheiro, é um exemplo também de Judas Iscariote, recebeu o dinheiro, foi o primeiro falso profeta, ele recebe o dinheiro terreno, para ensinar coisas erradas, heresia, amaldiçoar e fazer aquilo outro. Irmão, eu vi uma vez um vídeo na internet que me deixou muito perplexo. Uma pessoa dizendo, ele estava, entre aspas, um líder lá pregando a palavra, e essa pessoa se submeteu à vontade desse líder, disse que não se submetia a essa vontade, e essa pessoa disse, em nome de Jesus eu amaldiçoo você, que nunca mais você ande. Então essas pessoas estão praticando a mesma coisa de Balaão, o primeiro falso profeta da Bíblia. Vamos já adiantar aqui, vamos ver se nós conseguimos encerrar, falta 12 minutos. Mas foi repreendido por sua iniquidade, falando de Balaão. O jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então ele está relatando aqui, do Antigo Testamento também, né? Houve uma intervenção divina. Como haverá uma intervenção divina nos dias de hoje? Aquelas pessoas a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, eu repito mais uma vez, por mais que ela dê ouvidos há um curto tempo à doutrina desses falsos profetas, mas quando eles ouvirem a voz do bom pastor, eles vão dizer, opa, não é aqui que eu devo estar. Então, eles vão seguir o bom pastor. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. O que isso quer dizer? Isso é tremendo. Isso quer dizer que, por mais distante que as ovelhas estejam, por estarem numa denominação que prega a heresia, que não prega a palavra genuína de Deus, elas vão ouvir a verdade e vão seguir Jesus Cristo. Eu não estou dizendo seguir a minha igreja, seguir a minha denominação, mas vão seguir a verdade, vão ter prazer nas Escrituras Sagradas. Aí sim, eles vão estar de acordo com a vontade de Deus. Verso 17. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela tempestade, para as quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Ou seja, essas pessoas já estão
digamos assim, pré-julgadas. O julgamento da Bíblia está dizendo que eles estão fontes sem águas, levados por todo o vento de doutrina, arrastados para lá e para cá. Então, a sentença dele já está premeditada, digamos assim. Verso 18. Porque quando fala palavras muito arrogantes e vaidades, iluda através das consciências da carne, com dissoluções aqueles que tinham escapado daqueles que viviam no erro. Verso 19. Enquanto prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são servos da corrupção. Porque de quem o homem é vencido, pelo mesmo é trazido a cativeiro. Vamos dar aqui um rápido resumo do 18 e 19. O discurso dos falsos profetas vão induzir muitas pessoas, vão atrair multidões. Até aquelas pessoas que são incautas, que têm dúvida, eles vão colocar heresias, falsos ensinos na mente dessas pessoas. Quando essas pessoas estão quase se libertando, eles vão preencher, fazer uma lavagem cerebral com as suas doutrinas devastas. E vão prometer prosperidade, vão prometer liberdade. Quantos de nós não já ouvimos propagandas aí anunciando as igrejas? Olha, aqui você entra com uma bicicleta e sai com a Ferrari. E você que está preso num vício, numa droga, que seja, venham, tenham liberdade aqui na minha igreja, na minha instituição, no meu templo. É isso que o verso 18 e 19 estão dizendo. O verso 19, enquanto promete liberdade, eles mesmos são servos da corrupção. Eles prometem liberdade, mas eles mesmos são servos da corrupção. São servos do pecado. Nem eles têm liberdade. Então, o apóstolo Pedro está aqui advertindo a igreja. Aí, a parte B do verso 19 diz assim, por quem o homem é vencido, pelo mesmo é trazido em cativo. Ou seja, ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Ou você é escravo das falsas heresias. É isso que ele está dizendo. Verso 20, já estou encerrando já, 8 minutinhos. Porque se depois de terem escapado da poluição do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado foi para eles pior do que o primeiro. Eu quero o verso 20 ao 22. Muitas pessoas equivocadamente, nós, da Igreja Internacional Vida Cristã, nós seguimos a linhagem, não de João Calvino, mas a linhagem bíblica. Mas vamos trazer hoje, existem duas linhagens de pensamento. A calvinista, que crê que a salvação é mediante as nossas obras, que se pode perder a salvação. Essa é a linha arminiana, perdão. Arminiano, ele se diz que pode perder a salvação, que digamos assim, a salvação, o homem participa da salvação descido por Deus, que, digamos assim, é uma obra a mais na cruz. Só que nós cremos no calvinismo. Depois, se você tiver um tempo na sua casa, dê uma pesquisada. Doutrina calvinista e arminiana. Você vai ver que são ambas distintas. Mas o calvinismo é o que tem a maior referência bíblica. Por quê? Crê que Deus é soberano, que a graça é irresistível, que não se perde salvação. É lógico, aquelas pessoas quem verdadeiramente foi salva. Porque muitos pensam assim, não, mas se eu pregar na minha igreja, já vi muitos depoimentos de pastores dizendo assim, se eu pregar na minha igreja que não há perca de salvação, então os membros da minha igreja vão viver da maneira devastada, vão viver de uma maneira nem aí para o mundo. Não, irmão, não tenha medo disso, porque todos aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, por mais limitados que sejam, eles são nova criatura. O Espírito Santo habita neles. E eles vão ser santos. Santo quer dizer o quê? Separado. Por mais limitados que sejam. Como viveremos no pecado se já morremos para ele? Paulo disse. De maneira nenhuma. É impossível uma pessoa que renasceu de novo, que conheceu a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, viver no mesmo sistema, viver no mesmo curso. Porque a Bíblia diz que
Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu a vida. Então nós somos novas criaturas. Hoje, a vida que a gente levava antes do pecado, nós vivemos para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então não tenha medo de pregar uma vez salvo, salvo para sempre. Se a pessoa é predestinada, eleita. Aí, as pessoas que não entendem pegam esse versículo isolado, por isso que é necessário você fazer uma exposição, pregação expositiva, fazer uma exegese, extrair do texto conteúdo amplo para que traga uma edificação para a igreja. Se nós pegarmos apenas o verso 20 ao 22, nós vamos ao 20 ao 21. Vamos ler e depois vamos à aplicação. Porque se depois de teres escapado da poluição do mundo, está falando daquelas pessoas que foram introduzidas, que deram ouvido aos falsos profetas. Porque se depois de terem escapado da poluição do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos por ela, o último estado foi, para eles, pior do que o primeiro, porque é melhor que teria sido que não conhecesse o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviando-se do santo mandamento que lhe foi entregue. Se a gente pegar esses dois versículos aqui, nós estamos dizendo assim, então, aquelas pessoas que conheceram supostamente o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas abandonaram. Aqui a Bíblia está afirmando isso, que eles abandonaram. Então, foi uma perca de salvação. Se nós pararmos aqui, sem examinar a Bíblia, sem examinar o contexto, nós vamos bater o martelo e dizer que há perca de salvação. Só que Deus, ele é soberano. Não há contradição na Bíblia. O mais próximo de uma contradição que pode haver é eu não entender o que isso significa na Bíblia. Não existe contradição, porque a Bíblia é inspirada por Deus, um Deus divino, um Deus onisciente, que sabe que é dono de toda a ciência, que sabe todas as coisas. Então não há contradição aqui, amados. Se nós analisarmos aqui isoladamente esse contexto, por isso que é um perigo enorme você examinar versículos sem o contexto. Aí nós vamos bater o martelo e dizer que há perda de salvação. Não. Se nós analisarmos o 22, diz assim, ó, mas isto lhe sobreveio de acordo com um verdadeiro provérbio. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada ao seu espojadouro de lama. Ou seja, aquelas pessoas que supostamente se converteram ao Evangelho e foram vencidas, ou seja, dizendo, não, abandonaram a fé. Não sou mais cristão. Perdi minha salvação. Não. Elas apenas voltaram. Essas pessoas nunca se converteram verdadeiramente. A Bíblia diz que sobreveio o provérbio. O cão volta ao vômito. Aqui é dizer assim, ele volta a ser o estado que era, o vômito, um nada. Ele volta a ser um cão, um porco. Eu gosto de uma ilustração de Charles Haddon Spurgeon, que diz assim, ó, as ovelhas podem até cair na lama, mas somente os porcos que vão rolar lá. Então isso é interessante bastante. Ou seja, um verdadeiro filho, ele pode cair, que ele é falho, mas ele imediatamente, pela graça de Cristo, ele vai ser erguido. E vamos continuar nesse trajeto até o final. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança não é um fruto externo. A perseverança é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então, que hoje nós possamos ser seguros que não há perca de salvação. E essa foi a mensagem que o Senhor tocou no meu coração. Passei um pouco aqui do tempo, mas acredito que a palavra de Deus está gerando seus frutos na vida de vocês. E que o ensinamento do Evangelho, das Escrituras Sagradas, vai nos levar à verdadeira verdade, que é a graça de Cristo. E vai revestir a nossa mente contra as heresias dos falsos profetas, amados irmãos. Então, eu gostaria de encerrar rapidamente aqui, agradecendo desde já o pessoal do TV Macaguá, que me deu essa oportunidade novamente. O pessoal que participou aí, que apareceu os seus comentários, não deu tempo de ler, mas muitíssimo obrigado. E eu gostaria de encerrar agradecendo a Deus. Querido Pai e amado Deus,
Nós te agradecemos por essa noite, que o Senhor tem falado através das Escrituras Sagradas, nos advertindo, nos deixando cautelosos dos ensinos falsos profetas. Sim, Deus, que nós possamos aplicar os princípios de Tua Palavra em nossas vidas, aguardando, Senhor, a Tua vinda. Aí sim, Pai, nós estaremos unicamente presente contigo e será louvores e adoração pelos séculos dos séculos. A minha oração é de agradecimento, meu Pai. A minha oração é para que aqueles que se encontram longe dos teus caminhos voltem e sigam o bom pastor que é Cristo Jesus. Eu te agradeço, Pai, por a humildade que o Senhor nos deu, pela sabedoria, pela ousadia, pela intrepidez. Que todos os ouvintes da TV Macacuá sejam abençoados. Em nome de Jesus, amém. Fica na graça e fica na santa paz de Deus, amados. Tenha uma boa noite.